Ontem foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar, a equipe que foi do mesmo grupo do Flamengo nessa fase inicial da competição. O Flamengo perdeu o jogo em La Paz por 2-1, ganhou de 4-0 no Maracanã. Vamos fazer algumas projeções aqui sobre esse confronto, obviamente sobre o aspecto tático. Como essas equipes já se enfrentaram duas vezes, dá para a gente aqui olhar um pouquinho para trás e entender o que o Flamengo fez de bom, o que deu certo taticamente, o que o Flamengo errou, aonde que o Flamengo errou, o que o Flamengo pode fazer de melhor, especialmente para o jogo lá em La Paz. Então, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Enquanto eu estou rodando a vinheta, você vai deixar o seu like e vai se inscrever no canal. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixaram o like? Se inscreveram no canal? O like e a inscrição são muito importantes para o crescimento do canal. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva se você não for inscrito. Bom, vamos primeiro olhar aqui para o campinho. Vamos olhar para algumas situações do confronto em La Paz. Depois eu vou falar um pouquinho também do que aconteceu taticamente no Rio de Janeiro, no Maracanã. E vamos explorar um pouquinho também esse confronto. Vamos de trás para frente, né? O Flamengo vai enfrentar primeiro o Bolívar no Maracanã e depois em La Paz. Mas aqui a gente vai fazer o inverso. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em La Paz, o que o Flamengo tem que fazer de diferente para jogar na altitude. E depois vamos falar um pouquinho do que o Flamengo precisa fazer no Maracanã. E também tentando aqui projetar o que é que o Bolívar vai fazer também taticamente, como é que a equipe vai se portar. Então, começando pelo campinho, vamos lá. Bom, então o Flamengo foi muito modificado para esse confronto. O Flamengo deixou muitos jogadores no Rio de Janeiro, nem viajaram para La Paz. Então, isso é algo que a gente precisa começar na hora de analisar, projetar o confronto nas oitavas de final. A primeira coisa que a gente tem que falar, né? O time estava bastante enfraquecido em termos de peças, né? Então, o Tite escalou Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Vinha. Foi com uma linha de 5, né? Foram 3-5-2 aí, marcando um 5-3-2. Na segunda linha, Gerson, Igor Jesus e Vitor Hugo. E mais à frente, Bruno Henrique de la Cruz. Essa linha de 5, esse 5-3-2, não funcionou. Eu até fiz uma live, eu lembro de ter feito uma live que até deu uma boa audiência aqui no canal, projetando muito uma situação do Flamengo em 5-4-1, que aí sim poderia proteger bem os lados do campo e não permitir que o adversário cruzasse essa bola na área, que é uma das fortalezas da equipe do Bolívar, né? Tem um centroavante alto, cabeceia bem, que é o brasileiro Chico da Costa. E aí o Tite resolveu partir para esse 5-3-2, que tornou a vida do time bem mais complicada, né? É um sistema, apesar de ser uma pecinha só diferente nessa segunda linha, essa pecinha a mais ou a menos faz uma diferença absurda. Qual foi a região do campo, né, que o Flamengo deixou vulnerável e permitiu o Bolívar ter superioridade? Foi aqui onde está destacado aqui, nesses lados do campo aqui, né? Então a gente viu o Wesley muitas vezes sem saber se saltava a pressão, se segurava na linha, se mantinha na linha, né? O Vitor Hugo sentiu muito a altitude, então também não conseguiu proteger o Wesley, não conseguiu fazer as dobras aqui. Então a gente viu algumas vezes o lateral do Flamengo em situação de 2 contra 1, né? De 1 contra 2, né? Então, por aqui, por esse lado esquerdo do Bolívar, por esse lado direito do Flamengo, a equipe sofreu demais. O Wesley é um jovem que nunca tinha jogado no sistema de 3 zagueiros, né? Com uma linha de 5. Então, isso demanda um entendimento melhor de quando é que tem que saltar da linha, quando é que tem que manter a linha. O próprio Vitor Hugo também não tinha jogado nesse sistema na base, né? E nem no profissional. Então, 2 jogadores que nunca tinham trabalhado nesse sistema, então isso deixou a coisa muito mais confusa, especialmente desse lado direito aqui da defesa do Flamengo. Lá do outro lado, né, eu estou destacando ali a região que ficou vulnerável, de fato essa região fica vulnerável no 5-3-2, se você não proteger, se você não gerar dinâmicas para proteger esse setor do campo, mas ali pelo lado esquerdo, o Flamengo sofria menos porque o Gerson já jogou nesse sistema na Europa, o Vinha já jogou nesse sistema na Europa, então entende quais são as dinâmicas, o timing do salto de pressão, então por ali o Flamengo sofria muito menos, tá? Para o confronto em agosto, a gente sabe que muita coisa pode mudar, o Flamengo pode vir com reforços e a gente tem aqui algumas peças que podem variar, né? Mas vamos aqui olhar para um time, para um esqueleto, para uma espinha dorsal com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, pode ser Léo Ortiz, pode ser Davi Luiz também. Aí o Flamengo hoje em dia tem 4 zagueiros de boa qualidade que vem jogando com frequência, então pode ser qualquer um dos 4. Você tem o Vinha na lateral esquerda, pode ser o Ayrton Lucas também. Você vai ter o Alan e o De la Cruz, pode ser o Pulgar também. E aí você vai ter aqui na frente, aí acho que aqui na frente, se todos estiverem saudáveis, né, não vai haver mudanças, eu imagino, né? A não ser que chegue alguém aqui para pegar essa posição na janela de transferência, mas também acredito que não. Cebolinha, Arrascaeta, Pedro e Gerson, nesse quarteto aqui da frente, tá? Então,
em termos de peças, individualmente, né? Para começar, é um time que é melhor, né, do que o time que entrou em campo no confronto na fase de grupos. Não dá nem para discutir. Você está falando de jogadores como o Varela, que é um jogador acima em relação ao Wesley. Você está falando de volantes como o Alan, Pulgar, que são jogadores melhores do que o Igor Jesus. Você está projetando aqui um Arrascaeta em campo, que é um jogador de muito talento. Um Pedro, que é um cara que pode fazer um gol a qualquer momento, que pode segurar a bola também no pivô. No Cebolinha, que decide num contra um, que é um grande criador de chances. Então, em termos de peças de talento individual, não dá nem para comparar. Então, isso já muda muito assim, o cenário do confronto das oitavas de final em relação ao confronto da fase de grupos. Isso precisa ser levado em consideração, tá? E além disso, né, quando o time estiver marcando em bloco médio e bloco baixo, muito provavelmente o Tite vai usar essa estrutura, que é a estrutura que o time usa normalmente, usualmente, que é esse 4-4-2 aqui, né? Com a linha dos dois zagueiros, dos dois laterais, os dois pontas baixam aqui com os dois volantes, né? E o Gerson, inclusive, tem feito esse papel muito bem. Muita gente que acreditava que ele não pudesse fazer esse papel porque não corre para trás. Essa turma que acha que o Gerson é Gersoneca, Gersoninho, essa turma que não está ligada, né, no que acontece dentro do campo. O Flamengo vai ter, muito provavelmente, esse sistema que, coletivamente, os jogadores estão muito mais acostumados a atuar dessa forma, nessa estrutura. Então, funciona de uma maneira mais orgânica, né? Então, assim, não vai ter dificuldade dos movimentos, já está tudo muito mais bem treinado. Além disso, você tem 4 jogadores na segunda linha, então você consegue proteger melhor os lados do campo, não deixa vulnerável ali para cruzamentos, tá? Então, isso também, na minha visão, vai mudar muito assim, o confronto, especialmente lá em La Paz. O Flamengo vai estar mais protegido, vai estar mais preparado taticamente em termos coletivos e também em termos de peças, individualmente, para poder enfrentar o Bolívar lá no alto do morro. É importante ressaltar também que, embora o Flamengo tenha jogado com um time muito enfraquecido, num sistema que não está habituado, acaba tomando o gol numa besteira muito individual do De La Cruz, que acelera uma jogada sem necessidade, acontece um contra-ataque, o time sofre o gol, né? E além disso, quase faz um segundo gol também, ainda no primeiro tempo, que o jogo ainda estava 1-1. Bruno Henrique acaba perdendo o gol debaixo da trave, fica ali com medo de bater a cabeça na trave, acaba até batendo a cabeça na trave depois, mas a verdade é que o Flamengo criou uma grande chance ali. Então o Flamengo teve próximo até de fazer um segundo gol e sofre o gol numa falha individual, numa besteira ali. Então, mesmo com esse contexto de time enfraquecido em termos de peças e em um sistema que a equipe não estava habituada, ainda assim poderia ter sido um jogo que o Flamengo poderia ter saído com empate tranquilamente, tá? Bom, outra coisa que é importante falar, né, é sobre as peças do Bolívar, né? Muito importante marcar o Bruno Sávio. O Bruno Sávio é o principal jogador da equipe, foi o cara que fez o gol lá em La Paz, né? Faz o gol da vitória e também foi um cara importante no confronto no Maracanã, deu trabalho. O Flamengo faz um gol, mas durante uns 20 minutos mais ou menos ali do primeiro tempo, o Bolívar consegue incomodar o Flamengo até uns 20 e poucos minutos da etapa inicial. O Bolívar consegue progredir muito pelo lado direito, onde joga o Bruno Sávio. O Cebolinha não estava conseguindo proteger aquele lado ali, não estava conseguindo fazer a dobra com o Ayrton Lucas. O Bruno Sávio ganhando os confrontos do Ayrton Lucas, conseguindo fazer o time progredir, levava a bola para o lado esquerdo, fazia essa bola atravessar de um corredor para o outro e a bola voltava nele para ele terminar as jogadas, né? Então, teve finalização perigosa dele, teve passe importante dele para o lance que a bola acabou batendo na trave. Então, tem que gerar dinâmicas para se proteger desse jogador, né? Claro que a gente sabe que nem sempre dá para bloquear 100% os passos que vão chegar no atleta. Não tem como deixar o atleta fora de jogo sem tocar na bola, mas é preciso tentar gerar o máximo possível de dinâmicas que tirem o Bruno Sávio do jogo e quando ele receber a bola, que haja dobra, que haja dinâmicas para proteger o Flamengo desse jogador que é muito talentoso, que é o líder de participações em gols do Bolívar junto com o Chico da Costa, tem 2 assistências, tem 3 gols, é um jogador chave, então o Flamengo precisa estar de olho nele. No segundo tempo, no jogo do Maracanã, o Tite pede para que o Cebolinha esteja mais próximo, faça mais essa dobra ali com o Ayrton. O Alan também vai se deslocar mais para lá e o Flamengo passa a sofrer bem menos, fica bem mais protegido por conta dessa dinâmica ali em cima do Bruno Sávio, que é um jogador chave, tá? Isso é muito importante falar. Então, já falando um pouquinho sobre o próprio confronto no Maracanã, né? O meio-campo do Bolívar é um meio-campo talentoso, tá? Tem jogadores talentosos. O Ramiro Vaca é ótimo jogador. O Rustiniano, o primeiro volante, sai jogando muito bem. O Salcedo é bom jogador também nesse tripé de meio. O centroavante Chico da Costa, como eu já falei, é um centroavante
de bom potencial, de jogo de força, de jogo de cabeceio alto, forte, ganha as disputas também no pivô, sabe bater bem de fora da área, jogador também muito perigoso, mas a última linha de defesa do Bolívar não é boa, tanto coletivamente, o time é frágil defensivamente de forma coletiva, mas também em termos de peças individuais, o time é bem abaixo dessa linha de defesa, tá? Jogadores já tecnicamente muito abaixo dos jogadores de frente. Então, isso, por exemplo, foi uma chave no jogo do Maracanã, né? Então, eu fico muito curioso para saber qual vai ser a postura do Bolívar nesse novo confronto nas oitavas de final no Maracanã. Por quê? Na fase de grupos, o Bolívar veio ao Maracanã e enfrentou de peito aberto o bloco alto do Flamengo. Tá? Por que fez isso? Porque o time está acostumado a jogar assim. O técnico Flávio Robato não quis fugir das características do time e promover um jogo de força, um jogo de bola longa, um jogo de disputa de primeira e segunda bola. O time joga muito assim, construindo por baixo. Ele resolveu manter o que já é feito para não ter que alterar radicalmente a forma como a equipe joga, só que aí ele quebrou a cara, quebrou muito a cara, porque tomou 4 gols. Porque no Maracanã, qualquer time que enfrenta o bloco alto do Flamengo de peito aberto sofre, e sofre muito, e não foi só o Bolívar, qualquer time, qualquer equipe, estou falando de Fluminense, estou falando de São Paulo, estou falando de qualquer equipe que tentou enfrentar o Flamengo de frente para o bloco alto, tentando construir por baixo, tentando sair jogando por baixo, não conseguiu sucesso. Né? O próprio Botafogo, no início do jogo, né, no Maracanã, na derrota do Flamengo para o Botafogo, tenta construir por baixo no início, e o Flamengo tem um predomínio muito grande. Depois que começa a jogar mais bola longa no tiro de meta, começa a fazer um jogo mais de força, jogar bola longa, aí que começa a pensar em equilibrar as ações. Então, estou muito curioso para ver qual vai ser a postura do Bolívar, se vai, de fato, mudar a forma como joga, ou se vai, de novo, tentar encarar o bloco alto do Flamengo. Se tentar encarar, o Flamengo tem um prato cheio aí para fazer 2, 3, 4, como fez na fase de grupos, e levar para La Paz um resultado muito bom, porque, de fato, até agora nessa temporada, ninguém conseguiu enfrentar o bloco alto do Flamengo, construir por baixo e deixar o Flamengo em dificuldade. O Flamengo tem que ter medo do Bolívar? Claro que não. O Flamengo é 30 mil vezes melhor do que o Bolívar. Tecnicamente, embora eu tenha feito aqui alguns elogios para os jogadores do Bolívar, mas não há comparação, né, de um Bruno Sávio, por exemplo, que é um bom jogador, com o Arrascaeta, com o Gerson, né, do Chico da Costa, que é bom centroavante, com o Pedro, né, do Justiniano, que é bom volante, do Ramiro Vaca, com um De La Cruz, com um Pulgar. Não dá. Então, assim, o Flamengo tem tudo para passar. Sim, a altitude é um fantasma, é muito difícil jogar na altitude, mas, como eu já falei, o Flamengo vai para o segundo confronto com uma equipe muito, muito melhor, muito mais forte do que a que jogou em La Paz na fase de grupos e que poderia até ter saído com empate. Então, não há motivo também para preocupações assim muito grandes, né? Beleza? Bom, para você que chegou até o final desse vídeo, quero te convidar a virar membro do canal Falando de Tática. A partir de R$5 você contribui aqui para o crescimento do canal e tem benefícios muito legais em troca. Tem um grupo de WhatsApp que a gente bate papo lá, eu, os outros membros, você que vai virar membro também, a gente vai trocar ideia lá sobre Flamengo, sobre tática, sobre futebol, debate em altíssimo nível. Tem também a transmissão tática que eu faço durante os jogos do Flamengo, mandando áudio via WhatsApp, explicando tudo que está acontecendo taticamente nas partidas. Então, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Tem também alguns vídeos com antecedência. Então, às vezes eu produzo alguns vídeos aqui com antecedência, solto primeiro para os membros e só depois é que esses conteúdos vão para o público em geral. Então, não perde tempo, vira membro. E tem também o Pix do canal Falando de Tática. Você está vendo aqui na tela, aqui em cima, o QR Code. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code e faça uma contribuição aqui para o canal. Pode ser 1, 2, 5, 10 reais, 20, 50, quanto você puder. Vai ajudar sempre o canal. O canal tem custos aqui para ser mantido, de plataformas que a gente usa que são pagas, de estatísticas, para poder baixar os vídeos e tudo mais. Então, sempre uma contribuição é bem-vinda para a gente poder manter aqui o trabalho independente, poder custear o canal. Combinado? Bom, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!